É isso, galera. Estamos de volta aqui no canal do Lessa, porque agora há pouco o técnico Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva no hotel onde ele mora, ou morava, na verdade, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, já que ele vai voltar para São Paulo hoje ainda para reencontrar a família, agora passar um tempo com a família após essa saída do Fluminense. E assim como foi em 2019, o Diniz concedeu uma entrevista coletiva para principalmente se comunicar com o torcedor. É algo muito diferente no futebol, já que não é normal um técnico ser demitido e depois conceder uma entrevista pós-demissão. Realmente foge do padrão e eu vou trazer aqui trechos dessas declarações do técnico Fernando Diniz e mais informações sobre bastidores que envolvem essa saída do treinador que pode deixar algumas sequelas, né? Alguns jogadores ainda muito abalados. A gente tem informação de que o Cano, inclusive, não conseguiu sequer treinar na segunda-feira, algo realmente um pouco além da conta. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Só não esquece, por favor, de deixar o like aí, tá? Se inscrever aqui no canal também. A gente está aqui diariamente trabalhando, trazendo informações, deixando você, torcedor tricolor, muito bem informado. E desse jeito você contribui não só para o nosso crescimento, mas também para o nosso fortalecimento aqui no YouTube. A gente teve lá em loco o nosso repórter Rafael Siqueira, que acompanhou a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz e mais tarde vai trazer outras informações para a gente, principalmente lá no Jornada KTO 1902. Aliás, se você não está inscrito lá no Jornada e puder se inscrever, é muito importante também para o nosso trabalho. Eu vou trazer imagens aqui, um trecho dessa coletiva do PTB Esportes, da galera do PTB Esportes, sempre fazendo um trabalho muito importante também de transmissão. E nessa parte o Diniz fala sobre a saída, a despedida dos jogadores, a conexão com o clube. Foi um momento certamente de maior emoção nesta entrevista coletiva. Então essa conexão, você fala assim, pô, como não ter conexão? Já tinha aquela conexão, aí ficou um negócio assim, que a gente se envolveu emocionalmente demais. Então assim, eu entendo muito o torcedor, de dor e de crítica, eu não tenho raiva, zero. Você pode perguntar para todo mundo, na entrevista, e lá dentro, a gente não é a torcida nesse momento, a gente tem que devolver para a torcida coisas boas. Eles estão sofrendo, eles gostam da gente. Mas eles não gostam de ver o Fluminense assim. Então a gente precisa dar um jeito de entregar para a torcida aquilo que eles precisam. Eu nunca, na minha história aqui do Fluminense, eu tive assim, com a torcida, o negócio posta a torcida. Jamais. Eu tenho gratidão eterna pela nossa relação, pelo que a gente conquistou junto, e foi junto mesmo. A torcida, ela se misturou com o time e teve momentos que eu falava, nós somos a torcida, nós não somos assim, e tem vídeos de prevenção da torcida dela aqui, olha esses caras aqui, filho que o pai tinha morrido, olha, pai, é para você, então a gente se misturou completamente com a torcida, então foi uma conexão assim, e eu pessoalmente, a minha família se olhou aqui, todo mundo sabe, porra, então a minha família também é difícil esse momento aí, e vai passar, a vida vai seguir, mas eu sou muito grato por tudo. Tenho maior gratidão pelo que o Fluminense fez na minha vida e queria ter feito mais. Não queria ter sido assim. Mas eu entendo perfeitamente as decisões que foram tomadas e a vida vai seguir. Então foi um momento de muita emoção do Fernando Diniz e é totalmente compreensível. É muito bonito. Você vê que ele saiu dos outros clubes, São Paulo, Vasco, Santos. Nunca teve essas entrevistas pós-demissão. E aconteceu nas duas oportunidades após ele deixar o Fluminense. Então isso mostra uma conexão muito grande que vai além da relação de empregador, de empregado, empregador, de trabalho, uma relação de trabalho, né? Vai muito além disso. A conexão é muito grande com o clube, o carinho que ele tem é muito grande com o clube, e dá para ver que é algo muito sincero e muito genuíno. E está muito evidente também que as portas estão abertas. O Diniz pode voltar. E a qualquer momento isso pode acontecer. Não sei quando. Tem muita gente que está com essa teoria de que ele pode voltar, inclusive já no ano que vem, se o Marcão salvar o time da queda agora, enfim, arrumar as coisas, e o Diniz poderia voltar no ano que vem para disputar o Mundial. Eu acho que tudo é possível no futebol, absolutamente tudo é possível. Mas, apesar de toda essa emoção e comoção, eu acho que o sentimento, de uma forma geral, de todos, é esse, de que não deveria ter acabado dessa forma, ou não poderia ter acabado dessa forma. A gente sabe, por outro lado também, sendo mais racional, de que o Fluminense está numa situação muito crítica, está numa situação muito difícil,
e precisava de uma mudança para não é que não correr o risco, né? O risco ele já está aí, mas precisava de uma mudança para imediatamente ter uma reação e fugir do rebaixamento, que aí sim seria uma catástrofe, né? E aí seriam milhões de torcedores chorando por um rebaixamento que não faria o menor sentido por tudo que o Fluminense fez desde o ano passado. Mas o Diniz colocou, como eu disse, foi um trabalho vitorioso, colocou o nome dele na história, ele sai pelas portas da frente, ele sai e continua sendo querido, continua sendo um ídolo do clube, que eventualmente, num outro momento, quando, enfim, as coisas estiverem mais calmas, ele pode voltar. Vai ter que ver o que ele vai fazer agora em relação ao futuro dele mesmo, né? Ele disse que a princípio não quer dar uma descansada agora, quer respirar um pouco, não vai trabalhar em outro lugar, mas, enfim, no futebol as coisas mudam muito rapidamente. Então a gente não sabe o que vai acontecer com o Fluminense a partir de agora, nem com o próprio técnico Fernando Diniz. E numa outra resposta ele falou um negócio muito importante sobre que ele pediu enfaticamente a volta do Luiz Henrique. Foi uma resposta interessante também que ele deu nessa coletiva. E aí ele também fala sobre a questão que o time foi montado para o Diniz, né, que é o estilo do Diniz. E ele respondeu a essa, não crítica, né, mas a esse meio que senso comum que normalmente é discutido aí na mídia de uma forma geral. Meio que obstruindo a racionalidade das pessoas que ficam no meio do sistema faz isso. Então tem uma coisa, até o Mário citou ontem, que vocês têm falado constantemente, assim, eu vi isso 500 vezes. Agora eu vou falar para vocês. Eu vou pedir para vocês raciocinarem e vamos ver se isso confere para a realidade. O que é? O Fluminense montou um elenco com a cara do Diniz. Por quê? Por quê? Porque vocês devem compartilhar dessa informação e achar que isso vai aonde que tem isso. Porque o elenco que tem o Fluminense, de 22 eu não mudei quase nada. 22 não foi eu que montei. E agora, se a gente tinha, e é difícil porque... E vocês sabem que de 22 para 23, uma situação que eu falei para o Mário, muito antes de acertar qualquer coisa, eu achei, o Nino, o Arias e o André não pode sair. Se sair, não dá para renovar, porque a gente não vai conseguir isso que a gente está querendo. Vai ser muito difícil, eu achava que ia ficar rebaixada a nossa chance. Então a gente falou, não, então vamos segurar os três. Eu falei, dos três ninguém sai. Porque todo mundo tinha proposta para sair, eu também tinha proposta para sair, mas eu quero ficar, para a gente consolidar uma coisa que todo mundo que se valorizou muito naquele momento foi por conta do trabalho de todo mundo. Então vamos pelo menos ficar para entregar para o Fluminense a chance de ter um tipo de história. E nós ficamos de 22 para 23. E de 23 para 24, a gente tinha a expectativa, já tinha saído o Nino, e a gente estava com a expectativa de sair o Arias e o André. Mas como é que a gente vai repor o Arias e o André? Se o Fluminense não tem condição de contratar, não tem dinheiro. Então a gente já perdeu o Nino, agora vai chegar o Thiago, vai chegar o Nino lá. Mas como é que vai contratar, pagar? Um jogador jovem, um jovem assim, com saúde e que seja bom. Eu pedi um jogador que eu pedi assim, enfaticamente para o Mário, faz todo o esforço possível, não precisa trazer ninguém, traz só o Luiz Henrique de volta. E o Mário fez de tudo para trazer o Luiz Henrique nas condições que o Fluminense tem. O Fluminense não veio, o Botafogo fez assim, depois de 4, 5 dias, levou o Luiz Henrique, para ser mais um jogador do Botafogo. Ele não vai lá com o peso que ele teria aqui, para ser o cara assim, da solução de muito problema para a gente. Então essa é a realidade do Fluminense. Quando a gente entra no espiral de que as coisas estão indo, os resultados não estão indo, a gente pega e se confunde e acha que tem um monte de coisa e a gente não consegue mais esfriar para falar da coisa prática, da coisa real, de dados de realidade. A gente fica uma coisa muito parecida com a emoção da torcida e a gente vai se alimentando junto com o torcedor, e o torcedor tudo bem, mas a gente que está aqui, que é pago e vive no futebol e vive no dia da torcida, que a torcida que emprega vocês e que emprega a gente. Mas a gente tem que entregar para a torcida coisas assim, o que está acontecendo? Isso é realidade, isso não vai falar. Então, assim, eu não montar um time para mim. Então, o time do Fluminense, eu vou montar 2 times para vocês. Então, vai vir outro treinador aqui. Então, um time esse ano, o Fábio. O normal seria Fábio, Samuel Xavier, Marlon, zagueiro, Felipe Melo, terminou jogando, Marcelo, lateral esquerdo, nível A. E esse ano está melhor que o ano passado. André, Martinelli, Ganso, Keno, Arias, Cano. Se tivesse um outro treinador, esse time não funciona na mão de qual treinador? De quem não vai funcionar?
Quer jogar como missionário no 4-4-2? Tem linha de 4. Então o cara acha que o Felipe Melo bota. É o que eu achei em nenhum momento. Tá velho, não pode jogar. Tá bom, então você bota lá, tem o Manuel. Bota o Manuel. Pegou o zagueiro lá. Contratamos o Antônio Carlos, zagueiro também. Tem o Thiago Santos, que vai lá e joga. Quer lançar o moleque? Tem o Felipe Andrade. Vamos ter lá. Aí vai para dentro, tem 2 volantes. E aí, se você vai para o outro time, Guga, lateral direito. Guga e Calegari. Então, Manuel, Thiago Santos e Felipe Andrade, tem o menino Justen. Diogo Barbosa, lateral esquerdo. Aí, Gabriel Pires, Lima, o Alexander, Terans ou Renato, pode escolher ainda. Terans ou Renato Augusto, Douglas Costa, Isaac, John Kennedy e Cão Elias. Por que foi montado para mim? Aonde está montado para mim? Não tem sentido nenhum ficar falando isso. Não tem um time de nada, absolutamente nada. É o time que tinha. Então o time do 22 foi montado para mim também. Tem essa visão do Diniz, inclusive eu falei isso em muitas oportunidades aqui, que não faz sentido isso com um time montado só para um treinador. E se o treinador sai, se muda, se acontece alguma coisa, e aí não tem mais o que fazer, ninguém dá mais jeito, eu nunca acreditei nisso. Falei, é claro que o time é moldado pelo Diniz, tem a cara do treinador, tem a cara do técnico, mas ele não é que ele não vai funcionar com nenhum outro profissional. Isso para mim nunca existiu. Eu vou um pouco além do que o Diniz diz. Chegaram outros jogadores nesse tempo. Esse ano, por exemplo, chegaram outros atletas mais experientes. Renato Augusto, Douglas Costa, Gabriel Pires, o próprio Terans, jogadores que nem sempre ou em tese não se adaptariam a certos estilos de outros técnicos. E aí, enfim, a adaptação de cada um. Mas chegaram outros atletas sim. Mas é claro que com esse time, com esse elenco que o Fluminense tem, é possível chegar outro comandante, outro técnico com uma outra ideia e fazer funcionar. Evidentemente, você tem que respeitar as características que você tem dentro do grupo, né? Não dá para achar que vai causar uma revolução de uma hora para outra e tudo vai acontecer. Não é assim, não é dessa forma. Mas é claro que dá para competir com outro treinador. Eu nunca deixei de acreditar nisso e aí eu concordo totalmente com o Diniz, que falou sobre o Luiz Henrique, né? Da importância de trazer o Luiz Henrique, ele pediu muito. Então é uma despedida muito emocionante, fica um sentimento de gratidão gigantesco por tudo que o Diniz fez pelo Fluminense, por todo esse carinho que ele tem, e portas abertas. Está muito claro que foi um até breve. O Diniz vai voltar para o Fluminense em algum momento, inclusive internamente esse foi o recado passado. Tem essa teoria, né, que eu falei de, né, quando a gente acha que pode acontecer ano que vem já, se o Fluminense não cair, se o Marcão conseguir livrar o time do rebaixamento, o Diniz pode passar o resto do ano aí sem trabalhar e voltar para o Fluminense em janeiro. Tem gente que acredita nisso. Eu acho que tudo é possível no futebol. Não sei se vai acontecer agora, depois, mas o Diniz está na história do Fluminense, sai como ídolo, sai pela porta da frente, mesmo deixando o time numa dificuldade muito grande agora, e racionalmente a gente tem que olhar, não pode esquecer da tabela, da situação que é extremamente delicada, complicada, e que a mudança, apesar de tudo, apesar de todo esse sentimento envolvido, era necessário agora para o Fluminense conseguir reagir imediatamente e sair dessa zona do rebaixamento incômoda no Campeonato Brasileiro, deixar esse momento para trás e se preparar para no futuro um retorno aí do Fernando Diniz. Não é fácil, não é simples, eu sou um cara muito sentimental assim, eu sinto muito essas coisas, todo fim de ciclo, enfim, quando você passa a ter convivência com as pessoas, uma convivência intensa de muito tempo, eu, por exemplo, me apego muito e sei o quanto isso emocionalmente afeta. E eu tenho certeza que por isso essa despedida dele foi tão emocional, porque o envolvimento foi muito grande e o trabalho teve muito sucesso, né? Marcou a vida de muita gente, marcou a nossa vida de uma forma em geral. Então que o Diniz tenha muito sucesso a partir de agora, ele possa evoluir, conquistar mais, crescer mais, e que no futuro breve, quem sabe, ele venha retornar aí no comando do clube. E pra gente fechar, informações exclusivas aqui no canal do Lessa sobre o primeiro time que o técnico Marcão deverá escalar para enfrentar o Vitória nesta quinta-feira, jogo inegociável, primordial, 3 pontos que não tem como pensar diferente, o Fluminense precisa desse resultado, e o Marcão já escalou o primeiro Fluminense dele após a saída do técnico Fernando Diniz. Vou colocar na tela aqui para facilitar para vocês, e a novidade deve ser Terans. Terans deve ser a novidade no time, sem mudanças radicais, o Marcão deve mandar a campo. Esse foi o time que treinou durante boa parte da atividade, durante a maior parte da atividade lá no CT, tá?
Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Martinelli. Os dois foram bem na zaga contra o Cruzeiro. Acho que merecem outra oportunidade, principalmente o Antônio Carlos foi bem também contra o Flamengo. Fez uma boa partida, merece ter uma sequência. E aí no meio, Martinelli, Gabriel Pires mantido também com o Ganso. É um meio de campo lento e eu vou explicar porque isso me preocupa um pouco. Terans, Keno e Germancano. O Terans ganhando uma chance, só foi o Diniz sair, o Terans ganha uma chance como titular. E o Keno me incomoda um pouco, porque o Keno não tá jogando absolutamente nada esse ano. Nada. Ah, mas é uma opção de velocidade. Pois é, mas é uma opção de velocidade que não tá entregando desempenho. Então, eu acho que neste momento, entendo quem acha que não tem que fazer mudanças radicais, mas o Fluminense precisa de mudanças. Precisa, e a gente vinha cobrando de início justamente por mudanças. Esse time tá muito dentro das características do Diniz, porém com algumas mudanças aí. Eu tiraria o Keno, colocaria o Alexandre no meio de campo para fazer esse meio de campo ser mais competitivo, para fazer essa bola também chegar com mais qualidade, porque o Keno não tá entregando. Tá? E aí o Fluminense, lembrando, tá fora Marquinhos, Manuel, Felipe Melo, seguem todos fora do time. O Isaac aparentemente eu não confirmei, mas o Isaac aparentemente também não voltou, então isso reduz muitas opções ali para o ataque. E o Marcão entende que não que não é uma boa começar com o John Kennedy como o Diniz vinha fazendo. Então é uma escalação cautelosa, fazendo o básico, mas que pode ter uma mudança na postura. Pode ser que o Fluminense venha com uma postura diferente, uma forma um pouco diferente de jogar. E aí compense a ausência de uma mudança mais drástica em relação a uma formação tática. O Fluminense vai com 4-3-3, que era o esquema utilizado pelo Diniz durante boa parte do tempo. Enfim, tomara que o Marcão consiga fazer uma boa estreia, tomara que ele consiga fazer com que a equipe tenha uma postura diferente também nesse jogo contra o Vitória, porque a pressão vai ser grande, emocionalmente o time está abalado também com a saída do Diniz, então eu torcer para que essa mudança tenha um efeito imediato positivo, porque é disso que o Fluminense precisa agora para sair dessa situação incômoda no Brasileirão. Beleza? É isso, galera. Deixa aí o seu like, se inscreva. A gente volta com mais informações ainda hoje no canal do Lessa, porque tem muita coisa acontecendo, tem muitos assuntos rolando aí, sigo apurando outras situações e assim que tiver mais informações eu vou voltar aqui para trazer para vocês. Um abraço.